Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Raine e na aula de História de hoje, da semana 18, nós vamos estudar sobre a crise de 1929 e a Grande Depressão. Essa crise, ela se iniciou nos Estados Unidos, mas teve efeitos mundiais. Foi uma crise com características bem prolongadas de existência. Ela só vai ter fim em 1939, quando se inicia a Segunda Guerra Mundial. A crise vai ser um dos motivos que vão levar os países à Segunda Guerra, e a Segunda Guerra é que vai tirar os países da crise, sobretudo os Estados Unidos. Vamos entender um pouco como aconteceu a dinâmica dessa crise. Os antecedentes da crise foi a prosperidade dos Estados Unidos, uma prosperidade desenfreada, eh, liderada por uma política econômica neoliberal, em que as empresas tinham total domínio econômico sobre a economia, de pouca intervenção do Estado. Os Estados Unidos saiu da Primeira Guerra muito prestigiado e enriquecido, enquanto as demais nações europeias sofriam com todas as consequências da guerra, órfãos, territórios totalmente devastados, sobretudo que a gente conversou um pouco sobre as armas químicas que foram utilizadas, perdas materiais, percas humanas na guerra, que foi uma guerra muito violenta, mas o território estadunidense permaneceu intacto e sua economia crescia muito vigorosamente graças ao desenvolvimento industrial e a políticas de empréstimos no exterior. Na América Latina e na Europa, os Estados Unidos dominou totalmente o mercado externo. E essa onda de desenvolvimento industrial, essa pujança econômica, levou a um modo de vida conhecido como American Way Life, que é um modo de vida americano. Foi uma propaganda, sobretudo das indústrias, das empresas, para que houvesse um maior consumo possível. Foi a popularização de alguns produtos que antes era reservado somente para as pessoas mais ricas. Dentre isso, a gente tem aqui duas propagandas bem interessantes de duas famílias. No caso, a felicidade somente seria atingida se essas pessoas conseguissem, né, comprar esses bens de consumo. A felicidade, a cidadania plena estaria ligada ao poder de consumo sobre esses vários itens que foram criados nessa época, geladeira, rádio e tudo mais. Essa de 1920 a 1929 ficou conhecido como os loucos anos 20, e a felicidade e o bem-estar social, como eu conversei com você, estava atrelado ao consumo de bens materiais. Era a época da popularização dos vários itens de consumo. Tem algumas críticas até de alguns historiadores falando sobre isso, que alguns historiadores da época, né, jornalistas da época, que a cidadania que antes estava atrelada à política dos cidadãos comuns, ela se voltou ao consumo. As pessoas deixaram de ter interesses políticos para pensar somente individualmente de comprar bens de consumo. Mas, contudo, esse cenário de prosperidade e consumismo não atingia toda a população. Os salários eles aumentavam de uma forma muito pequena, apenas 1,4% dos anos, e as ações do mercado na bolsa de valores cresciam 16,8%. Isso levou a uma grande euforia. As pessoas pegavam empréstimos no banco para poderem comprar ações na bolsa de valores e se endividavam, porque as bolsas de valores, se você comprava uma ação na bolsa que valia R$ 50, daqui a 15 dias, US$ 50 no caso, daqui a 30 dias estaria valendo US$ 150. Mas esse crescimento, essa valorização das ações acontecia de forma especulativa, não era de uma forma natural. As empresas inflavam o preço das suas ações para ficarem mais valorizadas, mas não estava acontecendo na prática.
E sobre as ações, vamos explicar por partes, né? O que é uma ação? O que é comprar uma ação? Existe um mercado financeiro, no caso dos Estados Unidos, foi em Nova York, na Wall Street, e lá as ações vendem participações da empresa. Você tem as cotas para poder participar dessa empresa. Então você vende lá 50 ações, 10 ações. Cada ação vai no valor de, vamos dizer, US$ 50. E aí, com isso, os acionistas que compraram essa ação têm algum direito sobre a empresa, sobre os lucros e sobre as decisões também da empresa. Você está investindo na empresa, no seu capital, para que ela possa te dar um lucro, um retorno. Em 1929, voltando ao assunto, 90% da riqueza do país estava concentrada na mão de uma pequena parcela da população, que representava apenas 13% da população. Enquanto a maioria da população, sobretudo os negros, viviam em condição de vulnerabilidade econômica, 42% da população sobrevivia com apenas $1.000 por mês. Nesse período que estamos falando em questão, para uma pessoa viver dignamente com as condições mínimas de salário, deveria receber $1.500 por mês. Então, as pessoas recebiam muito abaixo do valor. Elas estavam aquém de conseguir alcançar esse estilo de vida americano, esse American Way Life, desse acesso a esses bens de consumo. Estava concentrado somente numa classe média branca com maior poder aquisitivo. Aqui tem uma charge do período de 1928 que de uma criança perguntando: senhor, acho que vai estar trabalhando no que vem, papai? E ao lado, né, você tem a figura do Papai Noel e várias crianças comprando presentes, aquela euforia do Natal de comprar presentes, enquanto essa criança está, e o pai, né, numa postura bem preocupada, não tem acesso a essas benesses, né, dessa American Way Life. Mas o que levou a maior economia do mundo à Grande Depressão? Basicamente, como conversei com vocês, a concentração de riquezas. Existia uma grande quantidade de riqueza, mas ela estava atrelada a uma parcela pequena da população, 13% da população ficava com 90% da riqueza, enquanto os demais, enquanto a maioria da população vivia a situação ruim, 42% recebia valor abaixo, né, do que deveria ser o mínimo para uma sobrevivência digna. Nós temos uma crise agrícola e de superprodução. E como aconteceu isso, essa crise agrícola e superprodução? Depois da Primeira Guerra, você tem a invenção de várias máquinas que começaram a melhorar a produção agrícola. Então, nós temos o trator, os caminhões. Isso fez com que o campo tivesse uma grande produção de alimentos. Mas, quando você tem uma grande produção no mercado, o preço dele cai. Quanto maior a oferta, menor é a procura. Quanto menor a oferta, maior a procura. É a lei do mercado. Isso fez com que os produtores rurais tivessem um desempenho econômico muito baixo rendimento econômico, que investia nas suas fazendas, nas plantações, mas quando ia vender os produtos, vendiam a preço muito baixo e não compensava aquele valor que eles vendiam. E o que fez para consertar essa situação dessa crise, né? Era recorrer a empréstimos nos bancos. E aí se recorria a esses empréstimos para poder manter a sua pequena propriedade. Outro fator, além disso, da crise agrícola, nós temos a subprodução também, que era atrelada ao campo, mas também atrelada às indústrias, porque começou-se a produzir também mais do que o mercado absorvia de produtos. E o terceiro fator é a recuperação econômica dos países europeus. Quando acabou a Primeira Guerra, a economia dos países europeus ficou totalmente arrasada. Com isso, eles tinham que comprar todos os seus produtos necessários às sobrevivências
pelos Estados Unidos, tinha que importar dos Estados Unidos. Mas quando ocorreu essa recuperação econômica, não se precisou mais fazer isso. E a situação toda dos empréstimos para comprar ações, os empréstimos para essa oferta muito grande de crédito, mais a especulação financeira que acontecia na bolsa, levou ao crash da bolsa de valores. O que foi isso? No dia de 24 de outubro de 1929, ocorreu a Quinta-feira Negra. A bolsa de valores caiu um terço, dando origem à pior crise econômica com consequências mundiais. Foi chamado do crash, que foi a crash quer dizer quebra, foi a quebra da bolsa de Nova York, Wall Street Crash. Basicamente, nesse dia se correu, todos os acionistas correram para vender suas ações na bolsa logo após a falência de uma empresa duvidosa, né? Começou a se criar dessas especulações, teve uma falência de uma empresa e depois disso todos os acionistas de uma vez resolveram vender suas bolsas, levando ao desespero, no mercado financeiro. Isso fez com que todas as ações perdessem seus valores imediatos e fez com que pessoas que eram ricas, milionárias, perdessem toda a sua fortuna da noite para o dia. Nesse dia, aconteceu até 11 suicídios em Wall Street devido a essa queda da bolsa de Nova York. Só que isso foi o marco, mas não ficou somente aí. O crash, ele se estendeu pelo mundo e por vários anos. E quais foram as consequências da Grande Depressão no mundo, né? Como eu disse para vocês, né, os Estados Unidos dominou os mercados externos da Europa e da América Latina, tanto com empréstimos e investimentos quanto com exportações. E quando os Estados Unidos aconteceu esse crash, teve que parar, né, de comprar, de importar matéria-prima de outros países, teve que ter uma redução das importações e corte dos investimentos internos. Isso generalizou a crise para todo mundo. Quando o maior comprador de alguns produtos de alguns países parou de comprar, o que foi o caso, a crise se estendeu. E também, por causa da crise, o governo estadunidense deixou de investir e fazer empréstimos que ele estava fazendo aos outros países. No Brasil, as consequências da crise foram gigantes. 75% da produção de cafeira, que o Brasil tem uma economia baseada na agroexportação, até hoje, era baseada, a economia do Brasil naquele momento, em 1930, era baseada no café. E 75% da produção era destinada aos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos fechou a torneira, fechou as portas, não ia comprar mais, teve uma crise econômica no país muito forte. E para tentar reverter essa situação, o que o governo Vargas fez foi queimar a produção de café. Se fazia a queima do café. E uma das consequências mais graves da Grande Depressão é o surgimento do fascismo. O desemprego e a falta de esperança causada pela Grande Depressão favoreceu o surgimento de diversos países de políticos e partidos autoritários, que acreditavam que a política econômica neoliberal não respondia aos anseios da população e deixava-la reféns aos acontecimentos do mercado. Esses países fascistas acreditavam que precisava de um governo forte, autoritário e que o bem coletivo estivesse acima de todos e que o interesse de um povo deveria sobressair sobre os demais a qualquer custo. Essa é uma das consequências mais tristes da Grande Depressão, além do desemprego, claro, e das outras consequências negativas, mas enfim.
Então, turma, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido o assunto. Fique com Deus e até a próxima.